Oi, gente, boa noite. Me perdoem o atraso. Eu tive uma dificuldade aqui com o Facebook, que eu clicava no ao vivo para começar, para entrar ao vivo e saía outra coisa. Eu cumprimento a todos, em nome do Senhor Jesus, todos que estão vendo, que vão ver. Agora eu acho que nem todos estão vendo mais, porque eu já estou com 12 minutos de atraso. Então, acredito que muita gente está pensando que não vai ter mais a live hoje. Mas, aqui estamos nós, né? E seja louvado o Senhor nosso Deus. Vamos por aqui um louvorzinho de fundo. Aleluia. Bispo Dário, pastora Vera, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Peço que todos me desculpem que eu tive um problema aqui com aqui com o celular, com o Facebook, que não aparecia a opção para entrar ao vivo. Então eu tive uma dificuldade, por isso que estou entrando bem atrasado. Não é um pouco atrasado, é bem atrasado, né? Então, vamos falar com Deus, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio que nos dás, meu Pai. A mim, aos irmãos, às irmãs e a todos que vão ver essa live, aos que verão ao vivo, aos que receberão compartilhamento. É um privilégio que nos dá, Senhor, de conhecer os Teus propósitos, de conhecer a verdade, para que nos desviemos, Senhor, das obras das trevas, para que não nos associemos às obras das trevas, Senhor. Ó, Senhor, também nos ensina e nos fortalece no caminho da fé, para que em tempo nenhum vivamos errado, Senhor. Que nós possamos estar em unidade, na presença do Senhor e, sobretudo, em santidade. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações e nos desvie do mal, Senhor. Não nos deixe conformar com o mundo, mas faça-nos conformar com a Tua vontade, com a Tua palavra, e com o agir do Teu Espírito nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amados e amadas. Então hoje, eu vou falar alguma coisa sobre festas juninas. Quer dizer, eu vou falar assim, por alto, porque o tema é muito complexo e envolve situações diversas que hoje em dia as pessoas acabam se vendo em dificuldade para obedecer a verdade, mesmo conhecendo. Mas vamos meditar um pouquinho aqui em alguns versículos que servem para nos orientar sobre o que é a festa junina, se é uma festa que convém ao cristão participar, espontaneamente participar, ou se convém procurar se desviar delas. Amados e amadas, eu tenho informado aqui, sempre nas lives, a quem vai ver a Bíblia pela primeira vez, ou não está bem acostumado, tem dificuldade, você procura no índice, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, e ela é dividida em dois testamentos, o Velho Testamento ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no caso de você procurar um livro do Velho Testamento, então no índice você vai achar a primeira página daquele livro. Por exemplo, se você procura 2 Coríntios, que é o primeiro livro que nós vamos procurar na Bíblia hoje. 2 Coríntios é um livro do Novo Testamento, não é? É segundo porque tem o 1 Coríntios e tem o 2 Coríntios. Então, você achando a página, é a página do primeiro capítulo do livro. Só que nós vamos ver o 6º capítulo. Então, quando você achar a página, você vai na página.
É a primeira página do livro onde está o capítulo 1. Você verá um número um pouquinho maior e outros númerozinhos pequenos. O número maior é o número do capítulo, os mais pequenos são o número dos versículos. Então você chegando ao capítulo 1, você vai até o capítulo 6, e no capítulo 6, pelos númerozinhos pequenos, você vai até o número 14, que é o versículo 14. Amém? Enquanto você procura, eu vou pôr aqui um louvor maravilhoso, com uma voz muito bonita do nosso irmão Carlos José. E essa letra desse hino já põe outras lives e tem a ver com o tema de hoje, que no céu não entra pecado. Então nós vamos ver algumas coisas. Enquanto você procura, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nós vamos ouvindo o irmão Carlos José. Tristeza e rancor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim. Irei o caminho da cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei o caminho da cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as cidades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu tudo é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar.
sei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém? Glória a Deus. Então veja só, né? A letra desse hino então diz que no céu não entra pecado. Mas, já que não entra pecado, também a gente não vai ter quem for para lá, né? Não vai passar por fadiga, nem tristeza, nem dor, né? E não vai ter coração quebrantado, triste, angustiado, revoltado, irado. Então vale a pena a gente lutar para ir para esse lugar, né? E a letra também diz, né, que lá todos estaremos cheios de amor, né? E as lutas da vida terrestre não podem ofuscar essa glória. Quer dizer, as lutas que nós temos aqui não podem tirar de nós o ânimo, a esperança de fazer jeito, de todo jeito de ir para esse lugar maravilhoso, né? Que o Senhor Jesus disse que foi preparar, né? Como ele disse, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais também vós comigo, né? E graças a Deus, né? Eu estou olhando para cima aqui porque eu estou olhando na televisão. O notebook está conectado, é no notebook que eu ponho, eu pus o hino, né? Então a letra também fala, né, que nós iremos para uma linda cidade, né? Que o Senhor Jesus já está preparando o lugar para cada salvo e Ele nos dará o lugar, né? E o autor até fala, né, que ele já sente saudade desse lugar maravilhoso, né? E que gozo que ele vai ter, nós vamos ter quando a gente ver o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quando a gente ver a Deus, o Pai, ao Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então vamos examinar alguns versículos. Se tiver muito alto ou muito baixo aí, o louvor de fundo alguém me avise, por favor. Então, gente, eu não vou esgotar o assunto, festas juninas, porque, como eu falei, é um assunto muito vasto e tem partes bem delicadas e polêmicas, né? Mas eu acho que Deus pôs no meu coração, né, para falar sobre isso, para que a maioria das pessoas que gostam da verdade, que querem saber a verdade, que saibam a origem dessas festas, né? Da festa junina, né? Então a festa junina, que é festejada no Brasil, ela não teve origem no Brasil, também não é uma coisa que teve origem cristã. Então, segundo os historiadores, a festa junina, ela se baseia principalmente na origem do nome, junina. Foi incorporada essa festa na vida cristã, na Igreja Católica, como que uma festa a João, né? Ou ao apóstolo João, ou a João Batista, mas ela não teve origem no cristianismo. Esse nome junho vem de Juno, que era uma deusa, que era cultuada por países pagãos, né, que não cultuavam o nosso Deus. Países que não cultuavam o nosso Deus, então eles rendiam graças, rendiam louvores a essa tal de Juno.
uma deusa pagã que, segundo a lenda aí, segundo a história, né, era mulher do deus, mulher de Júpiter, né? E tinha uma época, né, também na época dos pagãos, Fátima, sejas abençoada em nome de Jesus, filha. Então essa festa, ela era num tempo chamado solstício de verão. Depois, quem quiser saber mais sobre o que é solstício de verão, é S-O-L-S-T de tatu, I de ilha, C-I-O, solstício de verão. E nessa época, eles faziam festividades aos deuses pagãos. Quando a Igreja Católica começou a influenciar o cristianismo, aí por volta do século III, século IV, 300 anos, 400 anos após a volta do Senhor aos céus, a Igreja Católica introduziu muitas coisas que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada, nem com a própria Bíblia Católica. E uma dessas coisas, inclusive o carnaval, é uma coisa também que a Igreja Católica introduziu vindo de outras crenças, de outras raças, não israelitas, né? Raças pagãs daqueles tempos, né? E as festas juninas, então, foram incorporadas como sendo festa São João, né? Festa São João, a João Batista, ou ao apóstolo João. E essa festa foi cristianizada, isto é, ela foi aparentemente feita uma festa cristã na época da Idade Média, isto é, quando era a Idade Média, cerca de 300, 400 anos após a volta do Senhor Jesus aos céus. Mas, na verdade, a origem dela não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver nem com João Batista, nem com os apóstolos, nem com o apóstolo João. É uma coisa que foi incorporada. Quando eu ministrava a escola bíblica presencial ao vivo, muitas vezes eu fazia um estudozinho sobre as festas católicas, que muitas delas acabou influenciando a humanidade, e até mesmo as religiões, até mesmo o cristianismo evangélico dos dias de hoje. Mas, e será que o evangélico, o cristão evangélico, pode ou deve participar dessas festas, festa junina? Para saber se nós devemos ou não, nós vamos ver as Escrituras Sagradas. Vamos examinar alguns versículos do livro a começar, como eu falei no começo, do livro de 2 Coríntios. Então, para quem começou agora, 2 Coríntios é um livro do Novo Testamento. Então, talvez quem não está acostumado não vai dar tempo a achar agora, mas essa live vai ficar gravada tanto no Facebook como no YouTube. Eu estou gravando aqui no Facebook, no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima, e vou compartilhar no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos. E tanto aqui no Facebook como no YouTube, eu preciso que as pessoas compartilhem, que as pessoas cliquem no joinha e compartilhem. No canal no YouTube, eu preciso que as pessoas se inscrevam e vamos compartilhar, enviar a palavra do Senhor a outras pessoas e sermos participantes da ordem do Senhor Jesus, de enviar o Evangelho até os confins da terra. Então, o livro 2 Coríntios é a segunda carta do apóstolo Paulo aos cristãos que estavam de uma cidade chamada Corinto. Essa carta está no Segundo Testamento. Quem não achar agora, procura rever a live, né? E vai dando uma pausinha, procura na Bíblia, 2
Se você não tem uma Bíblia papel, então você procura no Google, você vai achar 2 Coríntios 6.14. Mas eu vou ler outros versículos também, do 14 até o 18. Então vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, o que é um jugo? Um jugo é uma confiança, uma amizade, pode até ser o jugo é também um casamento. O jugo é uma espécie de aliança ou de prisão entre as pessoas. Então, por exemplo, o namoro é o jugo, né, que as pessoas elas se aproximam, né, e tem aquela convivência junto de compartilhar experiências e um procurar fazer a cabeça do outro para determinadas coisas. O jogo é muitas vezes quando alguém impõe sobre uma outra pessoa. Às vezes tem pessoas que andam juntas e um sempre impõe a outra pessoa a sua vontade, as suas crenças, né? E as amizades. Então a palavra nos diz aqui, né, que é para o cristão, a pessoa que teme a Deus, né, não ter esse jogo com o incrédulo, com os infiéis, com os que rejeitam a palavra de Deus. Por quê? Porque é um jogo desigual. Isso não quer dizer que você não pode ter amizade com alguém que não é crente, ou no caso você católico, não pode ter amizade com alguém que não é católico. Só que essa amizade tem que ser restrita, né? De forma que você não pode se deixar levar pelas crenças que vão te levar a afrontar a Deus. E se você já é uma pessoa que já se converteu, já reconheceu, confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, passou pelo batismo nas águas, então você está lavado no sangue de Cristo, você está lavado no sangue de Cristo, né? E então você não pode mais ter um jogo, aceitar uma influência que leve você a pecar contra Deus ou contra outra pessoa, mas de forma que você peque, que um jogo que não pode deixar você se deixar levar a pecar, né? Então a palavra está dizendo para a gente: não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis. Tem em Bíblia que está escrito com os incrédulos. Esses versículos tem na Bíblia Católica também. Pelo menos nas mais antigas, tem lá dizendo, e pode estar escrito de uma forma mais ou menos diferente, mas dizendo a mesma coisa que está dizendo nessa versão dessa Bíblia evangélica aqui. Eu estou lendo a Bíblia evangélica, é online, né? A Bíblia, a tradução é Almeida Revista Corrigida Fiel. Mas na Bíblia Católica, pelo menos as mais antigas, diz isso, ainda que de outra forma, mas diz a mesma coisa. Continuando a ler, assim, ainda, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então, a luz, a palavra diz que a luz dissipa as trevas, e de fato, você está muitas vezes em algum lugar, à noite, às vezes uma noite está sem lua, sem estrela, está aquela escuridão,
e você só vê trevas, você não vê nada por causa da escuridão. E aí, com o passar das horas, você vai vendo que, afinal de contas, as trevas já não são tão escuras, a escuridão já não é tanta, né? A luz está começando a aparecer no horizonte, e a luz vai aparecendo, e como diz a palavra, até ser dia claro. E assim também é a vida de quem procura viver segundo a palavra de Deus e que procura se encher do Espírito de Deus, né? Vai se enchendo da luz. Então, se você quer estar cheio da luz, você não pode mais querer ter comunhão com as trevas e fazer obras das trevas, ser participante de obras das trevas, né? É como está escrito: não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Eu não me lembro em que versículo está escrito, mas se você procurar no Google, você acha. Não sejais participantes das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a. Quer dizer, obras infrutíferas porque não dão frutos para a salvação. Obras que não dão frutos de louvor a Deus, de ação de graças a Deus. E então a palavra diz que é para a gente não ser participante, porque a justiça não tem nada a ver com a injustiça. E quem já foi lavado no sangue de Cristo está justificado perante o Pai pelo sangue de Cristo, né? Então você não pode mais ser participante das obras de injustiça. A palavra diz aqui nesse 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Agora, no versículo 15: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, a festa junina é uma festa que acontece justamente isso, porque é uma festa idólatra. É uma festa idólatra porque há um culto a criaturas, sendo que a palavra nos garante que Deus não aceita. Para Deus é abominação a gente adorar, a gente prestar culto, a gente venerar qualquer coisa ou pessoa, qualquer pessoa viva ou morta. Até aos anjos é pecado. Nós aprendemos diferente. Eu aprendi diferente isso na minha infância, na minha adolescência, mas pela graça e misericórdia do Senhor, aos 50 anos eu comecei a conhecer a palavra do Senhor. Quer dizer, comecei a conhecer a palavra do Senhor quando eu estava no fundo do poço, prestes a morrer, cheio de doença, numa vida toda, como se diz na gíria de hoje, toda detonada, né? Então, a palavra aqui nos diz, né? Que comunhão entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Então, que não pode haver uma participação num evento, numa festa, daquele que já é lavado no sangue de Cristo, numa festa que é naturalmente idólatra, embora hoje ela seja chamada de festa folclórica. Nas escolas introduziram muitas coisas como sendo folclore, né? E algumas coisas até são cultos a demônios e são tidos como folclore, né? E as crianças são induzidas a participar dessas coisas, né? Mas, continuando aqui, 2 Coríntios agora, capítulo 6, versículo 16: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Bom, agora aqui você já está conseguindo entender um pouco melhor. Ora, essas festas juninas, não só que é feita a João, né? Que na verdade na origem era feita a deusa Juno, né? E que originou o mês junho. Esses nomes desses meses que nós temos hoje vem de um calendário feito por um bispo da Igreja Católica, chamado Gregório. Por isso é chamado calendário gregoriano.
esse tipo de medição dos dias, meses e anos que nós usamos hoje. E então, na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, aliás, em Bíblia nem católica nem evangélica, você não vê esse ensino de se cultuar santos, nem mesmo Maria, porque a palavra de Deus reprime tremendamente qualquer tipo de idolatria. Inclusive no Velho Testamento, a gente vê muitas passagens que a palavra de Deus considera a idolatria como prostituição. Veja só, hein? Deus considera a idolatria como prostituição. Quer dizer, adorar a outros deuses, né? A pessoas vivas ou mortas e estátuas, imagens ou ídolos feitos pelas mãos de homens, pelas mãos de mulheres, né? De ser humano. Então a palavra aqui diz que consenso, quer dizer, que harmonia, que comunhão tem Deus com os ídolos. Veja só, não sou eu que estou falando. Quem não está podendo ler agora, depois você vai ler na sua Bíblia, você vai procurar uma Bíblia e vai ler isso daí. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso, isto é, que comunhão, que harmonia, que amizade tem o templo de Deus com os ídolos. Mas talvez o templo de Deus que está dizendo aqui não é a igreja, aquele prédio onde nós vamos buscar a Deus. Não, esse templo de Deus é o corpo humano. Porque a palavra nos diz que o nosso corpo é para ser templo do Espírito Santo. Então, que consenso, que comunhão a palavra nos cobra aqui, nos pergunta, que comunhão, que consenso pode haver entre o templo de Deus com os ídolos? E continuando o mesmo versículo, porque vós sois o templo dos Deus viventes. Aqui está confirmando o que eu acabei de dizer, que a palavra, Deus nos considera como o corpo humano é para ser templo do Deus vivente, templo do Espírito Santo. Se bem que a maior parte dos corpos humanos da humanidade não é, e sem contar com aqueles que são deliberadamente, por vontade das próprias pessoas, eles são templos de espíritos do mal, espíritos demoníacos das trevas, quando não do próprio Satanás. Então, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Quer dizer, eu creio que agora, para quem não estava entendendo, já está chegando à luz do conhecimento, do entendimento, do porquê não nos convém participar. Um dos motivos que não nos convém participarmos de festas juninas, né? Porque elas são festas de homenagem, de adoração a pessoas mortas, né? E então a palavra de Deus nos deixa claro, né, que o nosso corpo é para ser templo de Deus e não é para ter comunhão com ídolos, com festas feitas a ídolos ou a pessoas mortas, né, cujos ídolos nós também veneramos ou adoramos. Vamos prosseguir? Agora o versículo 17. Por isso sai do meio deles. Então a palavra está falando aqui para você que quer ser salvo, que quer ser salva. Se você já se converteu ou não se converteu, sai do meio dos que praticam a idolatria. Sai do meio deles, diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, se você quer ser recebido por Deus, você quer ter comunhão com Deus, você quer a salvação, você quer ser recebido, aceito por Deus, então sai do meio da idolatria. Busca na palavra de Deus, até mesmo na sua Bíblia católica. Busca o conhecimento de Deus e aparta-te da idolatria, ou seja, da prostituição espiritual, né? E aí o Senhor Deus diz que se você fizer isso, né,
eu serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então veja só, aqui está para nós, né? Então, como a gente estava falando, nas festas juninas são festas a São João, também a São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, né? E são, hoje em dia é feito em muitos países essas comemorações nesses dias, né? Pelo menos nos países onde há o catolicismo, essas festas foram levadas para lá, ou na forma católica ou nas formas mais antigas que era praticada pelos povos pagãos, não com o mesmo nome, mas com outros nomes, né? E então veja só, agora vamos ver 1 Timóteo, é um pouco para frente, quase lá, mais perto do fim. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Antes de Apocalipse é Judas. Então, 1 Timóteo é lá mais para frente. São duas cartas do apóstolo ao presbítero Timóteo. E tem o 1 Timóteo, ou primeira carta ao Timóteo, e a segunda carta. Nós vamos ler aqui a primeiro 1 Timóteo. E se você procura no índice, você vai achar 1 Timóteo, ou segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ora, então para que é que Deus estava falando para eles, para nós, para os cristãos de todos os tempos? Veja que isso aqui está sendo dito, não é para todo mundo. Isso aqui, a palavra de Deus está falando para os cristãos, para os convertidos, né? Aqui estava falando, olha, aqui o apóstolo falando a Timóteo, olha, eu estou te admoestando, estou te orientando, né? Que era para ele, com a igreja que ele dirigia, as igrejas que ele orientava, que ele ia pregar a palavra de Deus, ia falar de Jesus, ia explicar o plano de salvação, era para que ele ensinasse o povo a orar, né? Orar, fazer orações, intercessões, né? Perdão, gente, aqui caiu o teclado aqui e me fez sair da página aqui. Então é que fizesse intercessões, né? Pelas autoridades, pelas pessoas que tivessem eminência. É como pelo menos a maioria de nós cristãos aqui do Brasil hoje, nós fazemos principalmente pelo presidente da República e pelos que lutam pela democracia, né? E pelos que precisam se converter, né? E largar de fazer a obra do diabo lá no Congresso e em outras repartições. Então ele estava dizendo que era para os cristãos orarem pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade, né? Então nós temos que orar pelas autoridades, até porque para que não sobrevenha para nós a imposição de nós abandonarmos, né, a fé cristã e enveredar por caminhos que não tem nada a ver com o nosso Deus e assim perdermos a nossa salvação, né? Então a palavra diz, no versículo 12, pelos reis, né? Quer dizer, no nosso caso aqui, pelo presidente da República, né? Pelo vice-presidente, né? Pelo presidente da Câmara, do Senado e tal, né? Orar pelas autoridades. E no versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é agradável diante de Deus? Que nós oremos pelas autoridades. Continuando no versículo 4, que quer que todos os homens se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus,
o prazer de Deus, aqui né, num outro versículo, ele diz que o prazer de Deus quer que nenhum pecador se perca, mas que todos se salvem. Infelizmente, muitos não querem a salvação, muitos querem se perder mesmo, e já estão perdidos, né? Então, mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Quer dizer, então, nós temos que ministrar o ensinamento, nós temos que aprender a palavra de Deus para nós sermos salvos. Como eu estava hoje falando, o apóstolo ligou para mim, a gente estava conversando, né? Então eu estava falando para ele, né, que nós estamos aqui como Neemias, né? Quando Neemias estava trabalhando na reedificação lá de Jerusalém, a reedificação do templo, ele com uma mão ele segurava a colher de pedreiro e pegava os tijolos e colocava no lugar, mas com a outra mão ele segurava a arma, porque a qualquer momento eles tinham que se defender dos inimigos, né? Então a mesma coisa nós estamos hoje, enquanto nós estamos lutando, né, para manter a nossa própria salvação, o Senhor Jesus nos deu de graça, e nós aceitamos, tomamos posse, mas nós temos que estar sempre vigiando. O Senhor Jesus falou, orai e vigiai, para não cair, para não entrar em tentação, quer dizer, para não cair em tentação. Então, nós temos que estar sempre orando. Oramos pelas autoridades, oramos pela a igreja onde congregamos, oramos por toda a igreja de Deus na face da terra, oramos pela paz, oramos por tudo que deve ser orado. Oramos pelos enfermos, pelos que são do nosso sangue, pelos que não são, pelos que são da nossa fé, pelos que não são. Então a palavra de Deus aqui nos fala que nós devemos orar, interceder, né? E que a vontade do Senhor é que todo pecador se converta e se salve, que ninguém vá para o inferno, embora muita gente irá, né? Ora, e no versículo 5, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o que acontece? O Senhor Jesus voltou aos céus. Aí os apóstolos continuaram cumprindo a ordem dele de pregar o evangelho e expandir a igreja pela face da terra. Levaram o evangelho até os confins da terra, para que o evangelho fosse pregado até que ele volte. Então nós estamos fazendo isso, nós estamos pregando o evangelho para que pelo menos muitos pecadores não se percam, mas que se salvem. E entre as pregações que nós devemos fazer está contra a idolatria. Então hoje nós estamos aqui examinando versículos e analisando se nos convém participar de uma festa que é uma adoração a pessoas mortas, ou adoração a ídolos que representam pessoas, ou se nos convém guardar a palavra, guardar a nossa fé, né? E então a palavra diz aqui no 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5, há um só mediador entre nós e Deus. Quer dizer, entre nós e o Pai, não existe Santo Antônio, São João, São Pedro e Santo não sei das quantas, Espírito, etc. e tal, e nem mesmo Maria. Entre nós e Deus há apenas um advogado, que é intercessor. Intercessor é uma pessoa que intercede, é uma pessoa que está no meio entre duas partes, procurando promover, né, um entendimento, a paz entre duas pessoas. Então, a palavra diz que nós não, a palavra diz para nós, os convertidos, éramos todos filhos da ira. O que era filhos da ira? Porque pelo pecado original nós nos tornamos inimigos de Deus. Então a palavra diz que nós éramos filhos da ira. Então o que acontece? Nós, crendo no Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, né? Nós descemos das águas batismais, ali morreu a velha criatura, mas quando nós somos retirados dela imediatamente, renasceu uma nova criatura em Cristo Jesus. Ora, esse Cristo Jesus, ele é o nosso advogado, e é o único advogado entre nós e o Pai, não é? Tanto é que a palavra diz que
meus filhinhos, não pequeis, isto é, não erreis. Mas se por acaso pecardes, se por acaso errardes, tendes entre vós e o Pai Jesus Cristo o justo, como o advogado Jesus Cristo o justo. Então, só que no versículo, o não erreis, não pequeis, está antes do temos um advogado. Então nós temos um advogado para o caso da gente pecar sem querer. E não tem jeito de voltar no passado para não fazer o que já está feito. Então, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, mas a palavra nos garante que é só Ele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador, quer dizer, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quer dizer, aqui fala Jesus Cristo, homem, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem a natureza divina e a natureza humana. Ora, para nos desligar, tirar de nós o pecado, a mancha do pecado original, tinha que haver um sacrifício de sangue. O sacrifício de animal não ia valer para isso. O sacrifício de animais, no Velho Testamento, valia para apenas encobrir os pecados, até que o Senhor Jesus viesse fazer o sacrifício de sangue dele. Ele fazia o papel do cordeiro que seria sacrificado. Mas para remir totalmente a humanidade, teria que ser um sacrifício humano. Mas só que não podia ser de nenhum ser humano, porque todos nós somos herdeiros do pecado original. Nós todos somos herdeiros daquele pecado do qual nós precisávamos ser remidos. Então, mas também não poderia ser Deus, porque Deus não sofre, Deus não morre, Deus não tem sangue, pelo menos Deus Espírito não tem. Então, aí Deus estabeleceu o plano de salvação. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estabeleceu o plano de salvação, que o Senhor Jesus, ele viria e ele seria gerado no ventre de uma virgem pelo Espírito Santo. Então ele não nasceria herdeiro do pecado original por não ser gerado por homem. Então ele faria o papel de um cordeiro que seria sacrificado para a redenção da humanidade, ou pelo menos de todos que querem e que creem, né? Todos que querem ser salvos e que creem na palavra de Deus e que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o sacrifício dele é suficiente e competente para nos livrar da mancha do pecado original, nos livrar também da maldição da lei e nos conduzir à vida eterna. Ainda continuando aqui agora, voltando a 1 Coríntios. Continuando aqui, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 2 ainda, no versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então aqui a palavra está nos garantindo que o Senhor Jesus, ele se deu em sacrifício para a salvação de todo ser humano que quer ser salvo, todo ser humano que crê na palavra de Deus. Tanto é que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que ele disse, antes dele voltar ao céu, depois que ele ressuscitou, então ele falou para os discípulos: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ora, está implícito nesse versículo. Quem quiser, leia, releia e medite. Peça a Deus a luz para ter um entendimento perfeito e releia. Está dizendo que era para o evangelho ser pregado. Muito bem. Então, a criatura que ouve o evangelho, que ouvir, né? E aceitar o evangelho, aceitar a palavra de Deus e crer nela, e por motivo de crer nela, ser batizado, resolver aceitar e ser batizado, então será salvo. Mas porém, quem não crer, será condenado. Bom, então quer dizer que não adianta ser batizado sem crer,
E também não adianta crer, mas não ser batizado. Porque tem gente que crê na palavra, vem para uma igreja evangélica, crê que deve passar pelo batismo, e o quanto antes, porque nunca sabe o dia que vai morrer, e também não sabe o dia que é o momento que os anjos vão fazer soar as trombetas, que o Senhor Jesus voltou. E aí já não vai ter mais jeito. Ora, a pessoa só pode fazer isso, a pessoa só pode reconhecer e entregar sua vida para Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador, enquanto está vivo. Também só pode fazer isso enquanto está na posse dos sentidos. Se você estiver desmaiado, se você estiver em coma, se você perder o sentido, enlouquecer, endoidar, ficar endemoniado e perder a posse do sentido, você não tem mais como fazer isso. Crer na palavra e resolver espontaneamente descer as águas batismais, ser batizado. Tanto é que o Senhor Jesus disse: eu virei como um ladrão da noite, que não avisa o dia e a hora. Então, ele se deu a si mesmo, né, como um cordeiro pelo sacrifício. Então, você que ainda não entregou a sua vida, não tomou posse da sua salvação, é como ele deixou uma grande fortuna para você. Ele deixou uma grande fortuna para nós. Para cada um de nós é como se deixasse um cheque assinado para a gente escrever o que quisesse. Agora, quem quiser escrever a própria salvação nesse cheque, corre o mais depressa possível, vai a uma igreja que realmente prega não doutrinas de homens, mas a palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada. Se você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, e que Ele pode ser seu único Senhor e Salvador, então você vai confessar isso na vista das testemunhas. Porque o Senhor Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai naquele dia. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai naqueles dias. Então, talvez hoje seja o dia, hoje o momento que você vai receber essa live, né? Talvez vai ter uma igreja perto da sua casa para você procurar, né? Uma igreja onde você vai não só ir lá e confessar o Senhor Jesus e depois nunca mais aparecer lá e continuar na mesma vida de prostituição, de idolatria, de adorar a santa, adorar imagens, usar roupa sensual, andar seminua na rua e bebedices, bebedeiras, vícios de toda espécie, feitiçaria, espiritismo. Não adianta você ir confessar a Jesus, ou mesmo confessar o Senhor Jesus, entregar sua vida para Jesus, passa no batismo nas águas e depois sai fora. Não. Você tem que permanecer. Você tem que permanecer até você fechar os olhos para descer à sepultura, ou até soar a trombeta dos anjos do Senhor anunciando a volta dele. A palavra de Deus diz que, se referindo a Israel, né? Ainda que o povo de Israel seja mais do que as areias do mar, só o remanescente será salvo. O que é o remanescente? É o que permanece. Então, na igreja cristã, no cristianismo também, o que vai ser salvo? Aquele que vem para Cristo e permanece em Cristo e morre estando em Cristo, né? É o remanescente, é o que permanece até o fim, né? E se possível for, até dar a vida pela própria vida física, pela própria salvação, pelo nome de Jesus, né? E continuando aqui, até já passei um pouco da hora, mas vamos ver mais uns versículos aqui de 1 Coríntios novamente. Só que agora é o capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Aleluia. Acho que até uma parte desse capítulo já li lá em cima, vejamos. Ah não, nós lemos capítulo 6, agora vamos ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, amém? Então eu já vou lendo aqui enquanto você procura. Você que não está de posse de uma Bíblia, se você não tem uma Bíblia, adquire uma Bíblia.
Você deve adquirir uma Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, mas a que eu mais gosto é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. A nossa Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica por dois motivos. Aqui, uma vez que Deus abomina a idolatria, nós não temos nas nossas Bíblias, nós só temos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós não temos imagens de santos, nem imagem de criatura nenhuma. E outro, na Bíblia católica, tem mais 7 livros que não é reconhecido pelo povo evangélico como sendo inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Então, mas aquilo que a gente ministra aqui, você procura, se você tem uma Bíblia católica, procura nela. Certamente você vai achar os mesmos versículos. Se houver alguma diferença, também você vai ter o entendimento da verdade. Então vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, foge da idolatria, foge da idolatria, foge da festa que é em adoração, em louvor a criaturas mortas ou em adoração a ídolos que foram supostamente feitos representando aquelas pessoas mortas. Não sei se você, pelo menos eu creio que a maioria de vocês sabe o que é sincretismo. Sincretismo é a mistura de uma ou mais coisas, de tal forma que se torne uma coisa só. Mistura-se doutrina, mistura-se substâncias. E no caso da religião, então a Igreja Católica fez esse sincretismo. A partir de um certo tempo, entrou na Igreja Católica um imperador romano chamado Constantino. Que eu saiba, esse Constantino não chegou a se converter, mas chegou a ser um dos papas. O Constantino tinha o sonho de dominar o mundo. O Império Romano realmente foi poderoso e dominou muitas nações, inclusive dominou Israel por um tempo. Então ele tinha o sonho, de conquistar o mundo. Ele viu que os cristãos, havia no cristianismo um poder fabuloso. Quanto mais matava cristãos, mais o cristianismo crescia. Não tinha jeito e não teve jeito. Ele veio para a igreja cristã, mas não era essa igreja cristã, não era nenhuma dessas denominações que tem hoje. Também não era a igreja católica que tem hoje, que talvez seja onde algumas pessoas que estão me vendo cultuam hoje. Então aí o que acontece? Aos poucos ele foi fazendo mudanças. Ele parou de mandar matar cristãos, conseguiu pactos com algumas das igrejas, e assim ele desconverteu muitos cristãos, e foram surgindo muitas práticas completamente diferentes daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. E uma dessas coisas foi esse tipo de festa. Festa a Juno, isto é, a deusa Juno, que depois foi caracterizada como sendo ao profeta João, ou João Batista, ou o apóstolo João. Mas aqui, 1 Coríntios 10, 23, a palavra diz para a gente fugir da idolatria. Um outro dia nós vamos examinar, porque a idolatria não é só idolatria a ídolos, e também não é só idolatria a pessoas mortas. Existem outros tipos de idolatria, mas já passamos da hora, vamos deixar para outro dia. Continuando aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. Falo como a entendidos. Isto é, ele estava dizendo, eu estou falando aqui como há pessoas que têm entendimento. E eu espero que vocês também que estão me ouvindo tenham entendimento. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo.
E vocês também julguem agora o que ele disse. E o que eu estou dizendo, julguem vocês mesmos, né? Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Talvez na sua Bíblia está escrito um pouco diferente, mas dizendo a mesma coisa. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede, ó Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura os participantes do altar? Veja só. Então quer dizer que ele está... Primeiro ele fala aqui da ceia, ou da Santa Ceia, né? Que a gente bebe do cálice. O pão é partido. Para você que é católico e católica, nós nas igrejas evangélicas, nós não usamos hóstia. Nós realmente partimos pão mesmo. Ou é o pão, aquele pão ázimo, sem fermento, ou é o pão mesmo. Por quê? Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, foi na noite que ele foi traído. Foi na noite que ele foi preso. E o que ele partiu? Ele partiu um pão. Era o pão do tipo que eles comiam lá, um pão natural, normal. E assim nós fazemos. E aqui a palavra está dizendo, né? Que nós abençoamos o pão, nós partimos o pão, abençoamos o pão, né? E esse pão que nós abençoamos para a ceia do Senhor, ele vai representar o corpo do Senhor Jesus, que foi moído por causa das nossas transgressões, né? Então o versículo ainda diz: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? No versículo 17, porque nós somos muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos partimos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Aqui Israel segundo a carne quer dizer o Israel que não era convertido. Vede o Israel segundo a carne. Esse Israel aqui era o Israel antes do sacrifício do Senhor Jesus, que os sacerdotes, eles faziam sacrifício dos animais, de aves, né? Eles faziam sacrifício a Deus, né? E eles também, daquilo que o povo levava, eles também se alimentavam daquilo. Mas com o sacrifício do Senhor Jesus, então Deus aboliu, não se faz mais sacrifício de animais. E de ser humano muito menos. Agora, vamos ao versículo 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Ora, as comidas oferecidas nas festas juninas, talvez nem todas, mas já que é uma festa idólatra e dele dedicada a seres humanos falecidos ou dedicada a imagens e ídolos, então é como que sacrificadas, é como se fosse aquele sacrifício que os pagãos faziam. Os pagãos faziam sacrifício até de seres humanos aos deuses deles. Os pagãos faziam sacrifício a essa deusa Juno, né? Então agora que o apóstolo diz, o ídolo por acaso é alguma coisa? Ou o que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam sacrificam aos demônios, não a Deus. Então quer dizer que essas festas que são feitas, né, a ídolos, quer dizer que na verdade acabam sendo feitas para demônios. Ora, no catolicismo há esse sincretismo, como se sendo feitas, são fulano, são ciclano. Mas no espiritismo
esses mesmos ídolos da Igreja Católica você encontra no centro de Candomblé, no centro de Umbanda, no centro de os piores lugares de infernais, você encontra esses mesmos ídolos que tem na Igreja Católica. Quem nunca participou disso, infelizmente, eu pela falta de conhecimento andei nesses lugares. Eu vi muitas imagens, supostamente sendo imagem de Jesus, num lugar onde se fazia sacrifício de animais e falava do nome de demônios e tal, né? Então a palavra aqui de Deus está nos orientando. Então, muitas daquelas comidas que você vai comer nas festas juninas, certamente nem todas, mas também existem aquelas que foram oferecidas a demônios, foram oferecidas em rituais. Até as próprias festas, muitas vezes, são certos rituais. Os casamentos e coisa e tal, né? São também rituais. E a palavra diz aqui, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Ora, vejam só. Aqui, nós tomamos a ceia do Senhor. E aqui essa coisa se torna mais grave ainda para nós, que nós não só participamos, nós comemos do pão consagrado, bebemos do cálice consagrado e também nós servimos. Ora, nós podemos participar da mesa dos demônios e vir para a igreja participar da mesa do Senhor? Ou nós que participamos da mesa do Senhor vamos participar da mesa dos demônios? Participar de cultos a pessoas mortas, a cultos a ídolos? Vamos comer coisas oferecidas a demônios, coisas oferecidas a ídolos? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Ora, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Quer dizer, para mim, eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer tudo. Só que tem as consequências, que podem ser boas ou más. E dependendo das coisas que eu faço, eu posso ganhar ou perder a salvação. Eu posso me livrar do inferno ou ganhar a vida, a eternidade do inferno. Aí depende. Quer dizer, então, tem certas coisas que a gente pode fazer. São lícitas para mim. Para mim é lícito, é permitido, é legal, está liberado, Deus liberou geral, mas só que não me edifica. Não vai me edificar espiritualmente. Pelo contrário, vai destruir a minha vida espiritual, vai tirar a minha comunhão com Deus, vai impedir a minha comunhão com Deus. E eu vou ficar novamente naquele estado de filho da ira, né? Agora, ainda para terminar, eu quero ver aqui o livro de Deuteronômio. Só mais um pouquinho, gente. Deuteronômio. Nossa, eu detonei o teclado aqui. Deixa eu pegar uma Bíblia, só um momentinho. Para facilitar, por causa da dificuldade para ler, então muitas vezes eu pego e digito tudo. Mas isso aqui eu não digitei, mas eu acho muito importante falar.
momentinho só, minha gente. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, a partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, aqui ele está falando para o povo que seria mais tarde o povo de Israel, que é o Israel de hoje ainda. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, e nem quem consulte os mortos. Então, nessas festas juninas se fazem muitas simpatias, que acaba sendo um culto aos mortos, simpatias com o nome de Santo Antônio, São João, São Paulo, São não sei quem, e fora os que fazem literalmente a demônios nesses dias, né? Então a palavra ainda aqui diz, no 18, versículo 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, aqueles que praticavam o culto aos mortos, feitiçaria, necromancia, e tudo isso, aquelas nações, Deus varreu da face da terra. Deus a varreu da face da terra. Então hoje nós vamos, quem não tomou posse da salvação, vai procurar uma igreja evangélica e vai, se não tem uma Bíblia, vai adquirir uma Bíblia, procura uma Bíblia sagrada, evangélica de preferência, entrega a sua vida para Jesus enquanto é tempo, enquanto o sopro de vida do Senhor está em você, enquanto você tem a posse do sentido, porque do amanhã só Deus o sabe. Vai ter um dia na minha vida e na sua vida que vai ser o último dia. Vai ter uma noite que vai ser a última noite. Vai ter uma manhã que vai ser a última manhã. Só que a gente não sabe quando será. Então, se amanhã você puder ir a uma igreja, entregar sua vida para o Senhor Jesus, confessá-lo como o seu Senhor e Salvador, não deixe para outro dia. Não despreze a palavra que você recebeu hoje. Porque tem muita gente que é convertida à religião. Por amor à religião, rejeita a palavra de Deus. Por amor à religião, perde a salvação. O importante não é ter religião, o importante é ter a salvação. Porque com a salvação, você agrada a Deus e você vai viver com Ele eternamente. E se você perder a salvação, você vai ficar num fogo eterno com Satanás e seus anjos sejam atormentados eternamente. Vamos agradecer a Deus? Vamos fazer uma rápida prece, porque eu já passei quase meia hora da hora que eu costumo fazer. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, porque nos ensinaste mais um pouquinho, meu Pai, da Tua doutrina, da Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por nos ensinares como devemos andar e o caminho que devemos andar, Senhor. Senhor, grava em todo o coração, meu Pai, nas tábuas dos corações, meu Pai, das pessoas o que o Senhor ensinou para elas hoje. Oh, meu Pai, e os que já estão nos Teus caminhos, guarda para que jamais se desviem. E quem ainda não está nos Seus caminhos, meu Pai, envia o Teu Santo Espírito a convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, e que possam receber a glória da Tua salvação. Envia, Senhor, a Tua virtude, meu Pai, para curar os enfermos, meu Pai, toda a alma, meu Pai, que esteve nesse momento, examinando a Tua Escritura também, recebendo, se alimentando da Tua palavra, receba a Tua virtude para curar, meu Pai. Ó Senhor, também
libera, meu Pai, a tua virtude e faça-se segundo a tua vontade, meu Pai. Mas por tua misericórdia, amor e graça, salva, meu Pai, os enfermos, cura, liberta, transforma e salva, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai. Também libera o teu poder para toda alma, meu Pai, que porventura esteja possuída por algum espírito maligno. Liberta, meu Pai, das possessões, dos encostos, de toda obra maligna, da feitiçaria, da bruxaria, dos encantamentos, da magia negra, da obra do vodô, de todo o trabalho arriado, meu Pai, seja na mata, na encruzilhada, no monte, onde quer que tenha, no cemitério, onde quer que tenha sido feito, meu Pai. Dá-nos livramento e a tua proteção. E nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados e amadas em Cristo. Então vamos agora ao final, a bênção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós e todos que creem digam amém. Não se esqueçam do joinha aí no Facebook e também no YouTube. Vai lá no YouTube, clica no joinha, se inscreve e compartilha. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Todos que estão assistindo, não dá para ver todo mundo aqui. Fátima, Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe e te conforte pela situação difícil que você está passando. Mas vamos firmar o nosso pensamento, nossa fé em Deus. E não se esqueça que Deus sabe de todas as coisas e que a vontade dele é soberana. Deus abençoe. Amados e amadas, fiquem com Deus. Shalom Adonai.